Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Você pode acompanhar tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 230 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP da Emília-Romanha de 2024 da Fórmula 1, a sétima etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Fazer a nossa live tradicional. Eu já aceitei aqui o pedido. Vamos ver se vai dar certinho. Agora sim. Fala, meu caro, como está passando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal que nos acompanha. É um prazer estar na companhia de vocês mais uma vez. Luiz, está voltando para mim o áudio. Então, agora deve ter consertado, né? Vamos ver, fazendo o teste aí. Agora sim, agora tá ok. Estamos aí, né, Luiz, para debatermos mais um GP, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? Um final de semana bem agitado, né? Por mais que a corrida não tenha sido tanta, mas foi agitado. Sim. Antes da gente entrar nessa seara aí desse final de semana na Emília-Romanha, em Imola, como você tem passado aí, como estão os dias? Tem uma melhora? Tem um quadro aí que pode dar uma esperança para nós aqui? Luiz, pessoal que nos acompanha aqui, né? A última vez que nós nos falamos foi exatamente há 15 dias atrás, né? A segunda-feira da semana retrasada, que foi dia 6 de maio, né? Sim. Desde então eu tenho ajudado, auxiliado nos resgates, né, de pessoas, de animais, né? A altura da água realmente está no telhado, chegou ao telhado das casas, né? Então, assim, bairros, cidades inteiras foram devastadas pela água, né? Estive atuando como voluntário porque, infelizmente, não tenho condições de trabalhar nesse momento porque não tem como me locomover dentro da cidade. Então, a empresa que eu trabalho entendeu esse momento e a partir do momento que eu estive liberado pela empresa, eu atuei como voluntário, né? Desde 14 dias atrás, né? Então, foram momentos desgastantes emocionalmente, fisicamente, né? Mas situações que eu presenciei que imaginei que não fosse presenciar, né? De corpos, essas coisas assim, né? Mas, assim, por mais cansativo que tenha sido, a gente se revigora a cada vida que a gente salva, né? Seja pessoa pedindo para sair da sua casa, né? Seja a gente resgatando os animais, né? Que, para quem não acompanha, realmente foi uma situação bem complicada a questão do resgate dos próprios animais, né? Então a gente tinha que subir em telhados, tinha que entrar nas casas com as permissões dos donos, né? Para poder resgatar o seu bichinho que estava lá, preso dentro de casa, que às vezes a pessoa não teve tempo para pegar o seu bichinho e se salvar, né? Então a gente teve vários acessos complicados, assim. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os voluntários, tá? Isso não é uma questão política, mas sim, o Estado falhou, tá? Seja municipal, estadual, federal, o Estado falhou. Mais uma vez, não é uma questão política, mas eu quero enaltecer o trabalho dos voluntários, porque se não fossem os voluntários, Luiz, o pessoal que está aqui nos acompanhando, essa tragédia com certeza seria muito maior, muito maior. Então eu vi gente, Luiz, se dedicando 12, 14 horas por dia, entrando nas águas, como a gente entrou, como eu entrei, né, se arriscando, porque é uma água provavelmente contaminada, né, então a gente teve que fazer profilaxia contra várias doenças, né, tétano, leptospirose, e o pessoal se arriscando para salvar vidas, né, como eu disse, o nosso lema na zona de resgates lá era de que todas as vidas importavam, né, então a gente realmente agradeceu os voluntários porque não foram dias fáceis. Agora, para dar um panorama para o pessoal que está nos acompanhando, hoje é dia 20 de maio, né? A água baixou, já, em virtude do que estava, mas ela ainda toma parte de alguns bairros da cidade de Porto Alegre, mas ela já baixou consideravelmente, né? Então agora começa o processo de retorno às casas, as pessoas perderam realmente tudo, né? As pessoas hoje não têm nem a roupa do corpo, porque a roupa que elas estão hoje é uma roupa doada, né? É fruto de doação.
E agradecer aí o pessoal do Brasil inteiro, porque realmente a gente dizia assim, eu não sei se vocês que moram em outros estados têm noção, mas quando a gente falava isso, nem a gente tinha noção do tamanho da tragédia que aconteceu aqui, né? E o Brasil se solidarizou com a gente e quero agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, de qualquer estado que você for, eu tenho certeza que o seu estado ajudou, sabe? Então, essas pessoas precisam e vão precisar muito da ajuda, né? Peço que não parem aqui as ajudas, tá? A alimentação, roupas, vestimentos, as pessoas vão precisar ainda, porque elas perderam absolutamente tudo, né? Eu acho que agora nós estamos caminhando para o pós, e o pós eu acho que talvez seja um pouquinho pior do ponto de vista, principalmente financeiro, na parte que as pessoas vão continuar precisando. Eu acompanho daqui de longe, claro que eu não sei a realidade de fato só pelas notícias, e eu vejo que todos os estados, todas as instituições estão prestando a sua contribuição. E o Cleiton, eu estou tentando aqui, viu? Estou tentando te adicionar desde então e estou tentando te enviar o convite. Qualquer coisa você sai da live, entra de novo. Não me manda o convite, deixa eu te mandar. Porque eu estou tentando aqui desde quando você falou, tá certo? E outra coisa, muitas das pessoas, acho que a maioria delas que estão ajudando consideravelmente são aquelas que não aparecem nos noticiários, são justamente os voluntários. A eles sim, as pessoas que não aparecem na mídia e que realmente estão fazendo esse trabalho aí humano e tentando aí de tudo quanto é forma aí contribuir para que seja menos grave possível, que já está, né? Mas assim, a gente manda forças, orações e estou vendo que todo mundo está se dedicando, tá ajudando aí e em breve vai acabar o caos, mas vai vir a parte que precisa ainda da ajuda de todos aqui. Feitas essas considerações, falar um pouquinho de coisa boa, vamos falar então da corrida de ontem aí, no circuito de Imola, onde tivemos a vitória do Max Verstappen. Max Verstappen igualou um recorde do Senna, que nós vamos comentar daqui a pouco. Pole positions consecutivas na Fórmula 1. Lando Norris em segundo e Leclerc em terceiro aí, completando o pódio. Vinícius, eu te pergunto, deixa eu só falar, o Eglex, eu estou tentando aqui, viu? Eu estou tentando te aceitar aqui de tudo quanto é forma aqui. Eu tive esse problema com o Vini também. Estou te convidando, estou aceitando o convite. Vai tentando aí que eu também me mandar aí que eu vou estar aceitando aqui. Gostou da corrida de ontem? Luiz, a corrida como um todo não foi das melhores, né? As primeiras voltas a gente já viu uma diferença considerável entre os pilotos, né? Então, uma corrida que não do nível de exigência nossa de competitividade, né? Realmente não teve. E a gente sempre frisa que a gente não olha só para P1 e P2, né? Para essa briga, a gente olha para o pelotão como um todo, né? E a gente não viu grandes diferenças, grandes ultrapassagens, né? Grandes modificações ali no grid do início ao final da prova, né? E é um circuito muito travado, eu achei os pilotos se respeitando muito, não sei se foi que você achou também, então acabou que foi uma corrida bem morninha, eu até notei aqui uma nota 5.5, o que você achou? Para mim é isso aí mesmo, 5.5, cara. Eu tava entre 5.5 e 6, mas eu vou puxar para baixo, porque realmente depois da Austrália foi a segunda prova mais chata do ano, né? Então, a gente viu ali a emoção só nas voltas finais, ali nas 6 últimas voltas, 7, e não teve tanta emoção assim, né? O circuito de Imola, ele é um circuito muito técnico, ele é um circuito muito chatinho de se correr, né? E até por isso, olha de quem veio, né, a declaração, mas o Pérez falou que é um circuito que no formato atual não tem como ter corrida ali, né? Mas eu não deixo de dar razão em certo ponto para ele, assim, né? Mas vindo do Pérez não tem credibilidade, né? Infelizmente. E a gente comentou isso na nossa live falando que no videogame mesmo a gente não curtia muito o circuito, não curtia o traçado, é um circuito muito técnico. De fato,
Uma questão que eu notei aqui, que me chamou a atenção, que eu vou estar pegando a sua opinião aí. O Egleito, se eu não conseguir dar opinião aí por chat, eu estou tentando de tudo quanto é forma te aceitar aqui e te convidar. Aqui para mim tá como convidado, sabe? Nós tivemos a pole do Max Verstappen, 1:14.746 no sábado, e depois o segundo lugar do Oscar Piastri, o terceiro do Lando Norris, as duas McLarens, com uma diferença de menos de um décimo. Eu te pergunto, Vinícius, primeiro, duas perguntas em uma. Primeiro, a McLaren está chegando já na Red Bull? E segundo, já podemos falar que a McLaren é a segunda força tomando o lugar da Ferrari no campeonato? Começar do final para frente, né? Sim, para mim, hoje a McLaren é a segunda força. Ela tomou essa colocação da Ferrari, né? Que até então era a segunda força. Mas hoje, nitidamente, a McLaren é a segunda força, sim, do grid. E com relação. Desculpa, a primeira pergunta que fizeste era. A McLaren consegue alcançar a Red Bull, você acredita nisso? Foi menos de um décimo ali a pole. Eu acho que assim, Luiz, nessa temporada agora de 2024, contrariando um pouco do que a gente estava prevendo no início da temporada, né, que seria mais um passeio do Max, não vai ser assim, né? Eu acho que vai ser mais disputada a temporada, que não significa que vai ser disputada até o final, né, do campeonato, mas acho que terão corridas que o Max não vai vencer e terão outras corridas que ele não vencerá com tanta facilidade como ele fazia antes, né? Ao passo que a McLaren evoluiu demais, né? A gente está vendo a evolução da McLaren. O que eu acho não é pelo título, eu acho que mesmo assim o Max ainda se sagra campeão, tricampeão no caso esse ano, né? Mas desculpa, tetra, né? Ele é tri. Sagra tetra, desculpa. Mas eu acho que o risco que a RBR corre seriamente no campeonato de construtores, porque a McLaren, a gente vê a solidez de uma equipe quando os dois pilotos andam muito próximos, né? Então a gente está vendo essa solidez tanto com o Norris quanto com o Piastri, né? Então isso é o que pode ameaçar de fato o campeonato de construtores da Red Bull, né? Com certeza. E o seguinte, o Vinícius, eu até anotei aqui que nós temos aí que o Oscar Piastri, até, eu tô achando que embora o Norris tenha uma vitória e o Norris tenha esse segundo lugar, eu acho que o Piastri está fazendo um desempenho até melhor do que o do Norris, se a gente for olhar por desempenho, até melhor do que o do Norris. Então, ou seja, tem solidez dos seus dois pilotos. Enquanto a Red Bull, a gente fica aí na incerteza se vai ser um Pérez de 2024 ou se vai ser um Pérez de 2023. Então, assim, tem todo esse fator também. Na verdade, o que acontece, né? Toda equipe precisa de dois pilotos ativos, né? Que pontuem para a equipe. O ano passado, só o Max Verstappen sozinho conseguiu garantir o prêmio de construtores para a Red Bull. Só que o ano passado a gente tinha o Max em primeiro, uma Ferrari em segundo e uma McLaren em terceiro. O Max em primeiro, as duas Ferraris em segundo e terceiro e a McLaren em quinto, sexto, né, lugares. Então isso fez com que a Red Bull conseguisse ter uma vitória no campeonato de construtores mais facilitado. Só que esse ano, as McLarens e as Ferrari, principalmente, estão andando muito próximos. Então as equipes estão pontuando, né? Como eu disse, para o Max ainda continua, na minha opinião, vai ser a conquista do tetracampeonato. Mas em questão de campeonato de construtores, é preciso que o Pérez ande mais próximo. A gente falou até em outras lives aqui, não me lembro se foi até na live passada, que nós falamos assim, olha, um dia ruim do Max é um P2, porque o normal é P1, né? Um dia ruim dele é um P2, né? Ok. Um dia ruim do Pérez é um P7, P8, né? Um dia bom dele é um P2, P3, né? P4, esse é um dia bom. Então, num dia ruim do Pérez, destoa muito das outras equipes. Então, a gente vê que a McLaren, por exemplo, marcou 30 pontos. Os dois pilotos marcaram para a McLaren 30 pontos, enquanto a Red Bull marcou 29. Então, isso porque temos punição do Piastri para comentar, né?
Exatamente. Ô Vinícius, vamos segurar esse assunto aí um pouquinho. Eu vou tentar, que o Egleice é nosso parceiro firme de live. Eu vou tentar o seguinte, eu vou sair, peço a todos que estão nos acompanhando que entrem novamente na live. Eu vou sair da live rapidinho. A gente já volta no próximo assunto, tentando adicionar o Egleison na live. Pode ser, Vinícius? Show, combinado. Porque aí eu consigo depois conseguir mesclar os vídeos para colocar o conteúdo do podcast. Então, vamos lá, eu vou sair, faço Ó, ele deu aqui, vamos ver olha, ó. Vamos ver se o Egleison vai conseguir. Se ele não conseguir, eu saio. Eu vou sair da live e a gente volta no próximo assunto, beleza? Claro, vamos tentar isso. Então. Aí depois eu consigo editar aqui. Aí, Vini, a gente estava falando da pole do Verstappen. E essa pole dele é a 8ª pole consecutiva. Ele igualou o recorde aí do Ayrton Senna. 8 poles consecutivas. Justamente. O que eu te falo é o seguinte. Sempre na Fórmula 1 teve uma dominância, um carro dominante. Sempre. Na história da Fórmula 1, um carro dominante. E geralmente sagrava-se campeões. O que eu quero dizer é o seguinte. Chegar a 8 poles consecutivas não é para qualquer um, né, Vinícius? Mostra uma consistência muito grande do piloto, né? Mostra, na verdade, Luiz, do que a gente até já debateu aqui outras vezes, né? O Iglesias também já falou. O Max, ele tá na Fórmula 1 para bater recordes, né? Ele tá para ganhar títulos, ganhar corridas e bater recordes, né? Esse é o objetivo dele, né? A gente até falou há um tempo atrás, né, que o Max, ele lembra, vamos ouvir com bons ouvidos, né? Ele lembra o Schumacher e o próprio Senna. O Schumacher na questão da frieza, né? Ele sai dos boxes, o Iglesias que até usa o termo, ele parece que está possuído. Ele sai dos boxes, dá uma super volta e garante a pole, né? E a obstinação da vitória que o Senna tinha. Então ele reúne esses atributos desses pilotos, né? Então sim, agora com essa pole, o Verstappen entra ainda mais, né? Porque já estava na história da Fórmula 1 como tricampeão, mas entra ainda mais para a história do automobilismo, né? Eu fico impressionado de ver a questão do erro zero, né? A consistência e a concentração. Porque o que acontece? Por exemplo, nós tivemos aí um Schumacher com uma Ferrari dominante, sei lá, 4, 5 anos. E o Schumacher não conseguiu 8 poles consecutivas. Nós tivemos Nigel Mansell com uma Williams dominante, não conseguiu 8 poles. Mas naquela época do Schumacher tinha um porém, Luiz. A questão a pole não valia muita coisa naquela época. Sim. Tudo bem, mas nós tivemos Prost, nós tivemos vários carros dominantes, na qual sempre se quebrava muito na época dos anos 80 e 90, nem tanto nos anos 2000. Nós tivemos Alonso com um carro super dominante, não tanto aquela McLaren também, que a McLaren era mais rápida de ritmo de qualificação. O que eu quero dizer é o seguinte, você pegar 8 poles consecutivas aí não é para qualquer um. Tem que mostrar que você tem um erro zero, você está muito concentrado, muito determinado com aquilo que você quer fazer. Tanto é que só 2 caras conseguiram 8 consecutivas. Ayrton Senna e agora o Max Verstappen. Então, assim, realmente é um recorde aí de se exaltar e de ficar impressionado. Por falar em Senna, nós tivemos durante a semana aí o Vettel, principalmente o Vettel liderou essa homenagem. Durante a semana ele deu uma aula ali na antiga Tamburello, onde tem um busto do Ayrton Senna, onde ele morreu, né? Deu uma aula para os jovens pilotos, para as pessoas que estavam ali, sobre quem foi o Ayrton Senna. Depois ele simplesmente fez uma caminhada, alguns correram, outros foram de bicicleta na pista em homenagem ao Senna. E terminou ontem com uma volta com o carro da McLaren de 93, onde depois ele fez uma reverência ao Senna, fez a volta com a bandeira, isso, em homenagem aos 30 anos da morte de Senna. Vou pegar a opinião do Egleison agora, em relação a essas homenagens. O Egleison, passaram-se 30 anos. Qual o tamanho do Senna na Fórmula 1 para você? Senna, na minha opinião, é o piloto mais marcante da história da Fórmula 1. Eu já falei várias vezes que eu acho que esse negócio de melhor,
de maior. Eu não gosto de entrar nessa discussão, porque são várias fases da Fórmula 1. Mas se você perguntar para qualquer pessoa qual foi o piloto mais marcante da história da Fórmula 1, foi Ayrton Senna. Por tudo que ele representou, tudo aquilo que ele conquistou e a forma como ele morreu. Então é um combo que faz ele ser o piloto mais marcante da história da Fórmula 1. E assim, não tem como você não fazer as homenagens necessárias para um cara desse tamanho, 30 anos. Foram os últimos grandes dois acidentes foi o último grande acidente que nós vimos, porque o Bianchi sofreu aquele acidente em 2014. Só que nós não vimos na televisão. A gente foi ver as imagens do acidente do Bianchi dias depois. Então, a forma como tudo aconteceu, sim, o Senna merece todas as homenagens e reverências. Não tem como não colocar ele, na minha opinião, como o piloto mais marcante da história da Fórmula 1. Isso é um fato. Concorda, Evandro? Sim, um dos pilotos mais marcantes que ganhou 3 campeonatos. É o 6º maior vencedor, não é isso? Da história da categoria, não é verdade? Uhum. Sim, sim. Esse é o 6º maior, 41 vitórias, ganhou uma idolatria, tem um peso, tem uma magnitude imensurável. E as homenagens são mais do que justas, né? Não há muito o que dizer. Eu fico impressionado, por exemplo, acabou de falar que é o 6º maior vencedor da Fórmula 1. É o 6º. E a gente vê o Vettel, que tem, se eu não me engano, 53 vitórias na Fórmula 1. Posso estar enganado aqui, porque eu estou falando sem acesso, é né? O 4º. Ver o Vettel, que tem mais vitórias que o Senna, que tem mais títulos que o Senna, que é alemão, é o país do Schumacher, inclusive o ídolo dele é o Schumacher. E eu ia falar sobre isso. Sim. É o herói. Então, o Vettel tem como ídolo o Schumacher. E mais do que certo, porque ele é alemão. Ele simplesmente tem um título a mais que o Ayrton Senna, 12 vitórias, olhando a matemática aqui agora, 12 vitórias a mais que o Senna. E um cara desse tamanho chegar ao ponto de fazer reverência para o Senna é algo assim surreal. O que você acha disso, Vinícius? Luiz, até hoje, para pegar um dos feitos do Senna, né? Até hoje o Senna é o rei de Mônaco, né? Tem 6 vitórias, né? E teria... Não. Números não contam histórias, não é essa conversa, não. Só quando o Luiz quer. Vinícius, eu deixo você contar a historinha do GP de Mônaco de 88 para o Iglesias. O que ele estava fazendo com um tetracampeão com o mesmo carro? Não, mas não vale, o Luiz apelou já. Não, mas e seriam 7, né? Se a gente for pegar o Grande Prêmio de Mônaco de 84, né? 1984. E 88 também. Então, Vinícius. Se a minha mãe tivesse 2 bolas, ela seria o meu pai. Verstappen Max, tá? Então, mas ali... Para com esse negócio de si. Não. Mas se tivesse mais... O sim, meu amigo, escute. O sim não tem como tirar, velho. Tá na boca, tá na mente do povo. Mas assim, não. A lei do retorno nunca falha, né? A gente sempre diz isso, né? Mas naquele ano de 84, a lei do retorno nunca foi tão rápida, né? Sim. Porque, só para relembrar rapidinho, pessoal aí que gosta de história, né? Em 84, o Senna, ele de Toleman, estava ultrapassando todo mundo em Mônaco, e ele ia ultrapassar o Piquet, porque estava chovendo, o Prost, e estava chovendo, muita chuva. E o Prost, a cada volta que ele passava na reta dos boxes, ele fazia um sinal para acabar a corrida, né? Porque ele estava vendo que o Senna estava se aproximando com uma Toleman, que hoje equivale a uma Haas, por exemplo, tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia. E aí o Prost, vendo a vergonha que ele ia passar com uma McLaren, né? Ele fazia aquela volta gesto para acabar a corrida. E faltando algumas voltas para acabar, a corrida simplesmente deram bandeirada, o Prost reduziu e o Senna passou ele na linha de chegada. E o Senna comemorou, ele ficou uma volta toda comemorando, né, achando que tinha vencido a corrida, e quando ele estacionou nos boxes, uma manobra do Jean-Marie Balestre, que essa hora espero que esteja um lugar bem ruim, ele deu a vitória para o Prost, né? O Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA, que também era francês, assim como o Prost, mas eu falei de lei do retorno. Pobre fiel escudeiro do destruidor de lá. Como eu falei de lei do retorno, a lei do retorno não falhou naquele ano de 84, porque assim, o regulamento da época previa que
se não tivesse 75% das voltas válidas, a pontuação era somada pela metade. Oi? Vinícius, na verdade, a verdade, a corrida não tinha dado nem 50% ainda. Nem 50% da corrida. E aí valeu a chance que existiria daquele carro do Senna quebrar, talvez, que era uma alemã que era de vidro, era grande ainda. Sim. E aí o que acontece, né? Só para trazer o contexto histórico. Naquela época, o primeiro lugar ganhava 9 pontos, né? E aí, o que aconteceu? Como a pontuação foi considerada 50%, porque não tinha tido 50% da prova, como o Egleison bem falou, o Prost acabou ganhando 4,5 pontos, né, pela vitória. E no fim daquele mesmo ano, ele acabou perdendo o campeonato de 1984 por justamente meio ponto. Para quem? Por Niki Lauda, né? Então, assim, se o Balestre... Niki Lauda... Então, falar em Niki Lauda completando 5 anos do falecimento dele. Exatamente. Hoje. Grande referência aí, Evandro. E então, assim, se o Balestre tivesse deixado a corrida prosseguir, poderia ter acontecido duas coisas. A primeira, como o Egleison falou, a Toleman poderia quebrar, porque é o que a gente está falando, a Toleman era uma Haas da época, ou o Senna poderia ter ganho, e o Prost poderia ter ficado com 8 pontos e ter conquistado o título de 84. Mas o Balestre não quis deixar o Prost passar essa vergonha e acabou penalizando o piloto dele no final do ano, né? Uma aula do GP de Mônaco de 84, do Vinícius, e vou lembrar vocês que acompanham o podcast aqui no Todo Vapor, que eu fiz 30 episódios sobre, por causa dos 30 anos sem Senna, eu fiz 30 episódios contando toda a carreira do Senna aí, cada episódio uma história, e essa é uma das histórias. Mas uma coisa que me impressiona, isso aí eu posso falar sem sombra de dúvida, é que em ritmo de classificação, o Senna é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Assim, eu não consigo imaginar um cara com o mesmo carro, tetracampeão, 51 vitórias, como o Alain Prost, tomar 1,5 segundos numa classificação. E isso era frequente. Só olhar os dados aí, status F1, vocês vão ver. 1,5, 1,2 segundos a cada classificação. O Senna fazia coisa absurda em ritmo de classificação. A taxa de qualify entre Senna e Prost, ela é 93% para o Senna. É absurdo, é coisa absurda. E nós não estamos falando de Verstappen e Pérez. Nós estamos falando de Senna e Prost, ou seja, se fosse Verstappen e Alonso, Verstappen e Hamilton. E só para contextualizar, para a gente seguir, esse GP de 88 que o Senna bate e erra, né, um dos grandes erros do Senna, que ele poderia... Não. Você tem que falar como um bom cenista. Ele se desconcentrou, ele, meu Deus. Existe essa teoria mesmo. Mas eu vou considerar como erro. Esse erro do Senna em 88... Um erro bem imbecil, por sinal. Muito imbecil. Ele simplesmente queria dar uma volta num tetracampeão. Na época não tinha 51 vitórias, mas quase. Era bi. Na época, o Porsche era bi, estava lutando pelo tri. Era bi, mas pegou aquela Renault de 82 turbo, já tinha uma experiência fantástica na Fórmula 1, já tinha corrido com o Niki Lauda, era tido como o destruidor de companheiros de equipe até chegar ao 88. Todo mundo, inclusive o Reginaldo Leme, os jornalistas falaram, olha, o Prost tem o hábito de ser destruidor do seu companheiro de equipe. O Reginaldo falou, eu acho que dessa vez é diferente. Então, assim, era um piloto com muito mais bagagem, muito mais nome que o Ayrton Senna, além de ter o Balestre do lado. E aí, o que acontece? O cara estava quase dando uma volta no seu companheiro de equipe, bicampeão, com várias vitórias na Fórmula 1, muito mais experiente, mais bagagem, com o mesmo carro. Então eu imagino como se fosse um Verstappen hoje e Alonso na mesma equipe, e o Verstappen quase dando uma volta no Alonso em Mônaco com o mesmo carro. Então, Senna é um cara absurdo. É uma lenda da Fórmula 1 aí, como o Egleison já bem disse. Sim, o Senna é uma lenda, não tem como não dizer. Mas eu gosto de olhar muito os números também, né? Apesar que outras pessoas não gostam muito. Eu já falei, em Qualify, talvez os pilotos com maior talento nato para dar uma volta na Fórmula 1, eu não vou dizer quem foi melhor, mas Senna e Jim Clark. Acho que esses dois, na minha opinião, se você comparar com o que eles fizeram contra os companheiros de equipe, o Jim Clark nunca perdeu para um companheiro, assim como o Senna nunca perdeu. Já em corrida, o próprio Prost, se você for olhar friamente, foi melhor do que o Senna juntos. Em corrida, ele tem mais pódios do que o Senna andando junto, tornou mais corridas à frente do Senna. Só que o Senna, na época, o regulamento valia vitória, então o Senna fazia de tudo para poder vencer.
Se fosse um campeonato que a vitória não pesasse tanto, aquele negócio de descarte, mas os pilotos trabalham em cima do regulamento, mas em Qualify o Senna foi impecável. Não, e deixa eu até trazer um contexto histórico aqui, que é uma curiosidade, na verdade, porque se vocês pararem para analisar, né, a última corrida do Senna foi justamente em Imola, né, 1994, e o Senna fez a pole com um carro que não tinha condições de fazer a pole, né? Quem lembra, a suspensão ativa foi banida pela FIA, né? E a Williams estava realmente incontrolável, né? E o Senna conseguiu fazer a pole sem condições nenhuma, né? Ao que lembra a mesma coisa agora que a gente vê com a RBR. A gente viu que era um final de semana que não era para a Red Bull, não era para a Red Bull fazer a pole, e o Max foi lá e conseguiu cravar a pole, né? Aí é a questão que é muito mais o piloto do que o equipamento. Porque todo mundo, quem assistiu, da metade pro final, todo mundo ficou zicando, botando o olho de coruja pro cara errar e etc. E não deu certo. O cara ficou ali, tipo, parecia um androide, não piscou nada, não olhou nem para trás, não queria saber. Isso é a verdadeira prova. Até me perdoe, McLaren, Lando Norris e etc., mas para derrotar esse caboclo aí, na boa, você tem que ser 10 ou 20 vezes mais, porque se foi só pelo menos o básico do bom, não vai não. Wander, sem dúvida. Mercedes e Hamilton pariram um caminhão de filhos para poder duelar junto, né? Então, a McLaren, eu sou torcedor da McLaren, vem falando que a McLaren da evolução da McLaren há 3 anos. Acho que eu sou a pessoa que mais fala de McLaren, os caras, tá louco, não vai chegar. A McLaren vem mostrando evolução. Mas para bater o Verstappen e a Red Bull, tem que ter um pouquinho a mais. Com certeza. Isso demonstrou nessa corrida de hoje, como o Evander bem falou. E por falar em Red Bull, Iglesias, vamos mudar um pouquinho do assunto aí, já fizemos a nossa homenagem ao Senna. A Red Bull veio com uma atualização, principalmente no assoalho. Parece que demorou muito para acertar o carro e chegou até a sofrer no final da corrida. O que aconteceu com a Red Bull, Iglesias? Na sua opinião? Pelo que eu vi, a Red Bull trouxe pequenas atualizações, trouxe um assoalho, asa e, se eu não me engano, mais alguma coisinha. A verdade é o seguinte, a Red Bull é uma equipe que tem um método de trabalho um pouco estranho. Quem for pesquisar sobre isso vai entender. E, assim, igual um dia eu vejo Juliano Serrazoli. Falta 10 minutos para começar o Qualify, tá todas as equipes quietinhas, prontinhas, o carro pronto. A Red Bull, os caras estão escutando música e pegando pneu no fundo do box, tipo, um negócio meio esquisito. E a metodologia de trabalho deles é estranha. Com pneus médios, o Max foi 2 décimos mais rápido que o Norris. Com pneus duros, o Norris foi 2 décimos mais rápido que o Max. A pista de Imola degrada pouquíssimo pneu, e uma das características do carro da Red Bull é o quê? Se dá bem quando os pneus estão gastos, né? Então, tem muita questão de temperatura. Eu quero esperar pistas que tem mais abrasividade. Miami é uma pista que não gasta pneu também. Imola é a segunda pista que menos gasta pneu. E Mônaco é a pista que menos gasta. Então viemos de 3 pistas, acho que México também gasta pouquíssimo. Depois nós vamos ter Hungria, vamos ter Spa, Silverstone, pistas que judiam dos pneus. Então eu quero esperar essas próximas provas para saber se a McLaren chegou mesmo ou são por características pontuais. Mas a Red Bull tem dificuldade com os pneus duros. Já é algo que vem de bastante tempo. O Max chegou a escapar no TL1, reclamou muito do carro durante o final de semana. Eles ficaram trabalhando muito para acertar esse carro para o Max, que conseguiu depois uma pole fantástica. O Norris até chegou a falar que mais 2 voltas ele conseguia passar. Claro que o Norris... É por isso que a corrida tem 63 voltas, né, Norris? Não 65. E assim, eu acho o seguinte, que o Norris passaria o Verstappen, porque o Verstappen não estava com o carro adequado. Então, assim, é o casamento do melhor carro com o melhor piloto. E outra coisa, voltando a dizer sobre a pole, por que não é só o carro? Porque nós estamos aí com, sei lá, 1950, nós estamos com 74 anos de Fórmula 1 e apenas 2 caras conseguiram 8 poles consecutivas. E sempre teve dominância na Fórmula 1, como eu já disse. Então, assim, não é só o carro. O cara que faz 8 poles consecutivas é um gênio da Fórmula 1. Como o Ayrton Senna e como o Max Verstappen. Até eu anotei aqui, esqueci de falar na hora do Senna, que o Gasly fez uma linda homenagem para o Senna, no capacete, né? E outra coisa,
eu vi no Instagram do Leclerc, o Leclerc não viu o Senna correr e simplesmente colocou ele como o único ídolo da vida dele. Então, assim, é muito interessante ver um cara que nem viu o Senna correr, tratá-lo dessa forma na Fórmula 1. E antes de continuar o assunto, você falou, para quem fica com a picuinha, eu odeio o Schumacher e gosto do Senna, eu odeio o Senna e gosto do Schumacher. Quem fez, igual você falou, quem fez a homenagem pro Senna foi um cara que, para ele, o melhor piloto da Fórmula 1 e o ídolo dele é o Schumacher. Então, só pra galera entender que a babaquice de gostar de um e odiar outro é coisa de fã besta. E aí esse cara, é aí que eu tô dizendo, que eu vou voltar a dizer. Além disso, é um cara superior em números ao Senna. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo que fez. Então, para você ver o legado que o Senna deixou na Fórmula 1, é coisa absurda, né? Ou então o Vettel tá querendo vender muita camisa do Senna na loja dele, só pode. Não é? Que tá à venda, viu? Tá à venda. Vendeu muito, eu vi que vendeu mais de 100 mil camisas, viu? Agora, Vinícius. Expandiu parecendo um camelô. Um camelô. Vinícius, e a Ferrari, cara? A gente tem que exaltar os tifosi, que mais uma vez deram um show. E conseguiu pelo menos um pódio aí com o Charles Leclerc. Fazia tempo que a Ferrari não tinha um pódio em Imola. E aí, a gente já falou sobre essa questão da segunda força. O que você achou do desempenho da Ferrari aí correndo em casa nesse final de semana, Vinícius? Do ponto de vista histórico, né? Se a gente for analisar, foi relativamente bem, né? O Leclerc conseguiu um terceiro lugar, é um pódio que desde 2006 a Ferrari não conseguia, né? Em Imola, em casa. Então, desse contexto, acho que tudo ok. O que acontece, na verdade, com a Ferrari é que o McLaren já passou a Ferrari, como a gente falou, né? Só para frisar, a McLaren já passou a Ferrari, né? A gente frisava muito, e o pessoal todo pegava de chacota mesmo os erros da Ferrari, né? Que eram erros, os trapalhões teriam inveja da Ferrari nos últimos anos, né? E diminuiu bastante. Só que, para mim, nesse último GP, a Ferrari demorou, mais uma vez, errou em chamar o Sainz. Deveria ter chamado o Sainz antes para os boxes. Quer dizer que o Sainz brigaria pelo P1? Lógico que não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, o Sainz foi P5. Só para contextualizar para você, o Sainz foi o cara que tirou um Grand Slam ou Grand Chelem do... não, mentira, teve a volta mais rápida do Russell. Esquece, porque teve 2, 3 voltas do Sainz na liderança e ia tirar o possível Grand Chelem do Verstappen. Então, assim, para mim, prejudicou a corrida do Sainz, foi um erro da Ferrari, só que assim, antigamente a gente fala, o pessoal todo falaria, né, teria um alarde maior e tal, mas agora, por motivos óbvios, a gente sabe que o Hamilton está indo para lá ano que vem, todos esses erros da Ferrari são diminuídos, né? E todos os méritos são muito aumentados, né? Eu disse e vou repetir, o Vasser, o Frederico Vasser, que é o team principal, né, da Ferrari, ele não é o Rei Midas, né? O Rei Midas na mitologia, tudo que ele tocava virava ouro, né? Que era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Ele não é o Rei Midas, ele não revolucionou, ele não inventou o automobilismo. Ele está fazendo algumas reformulações importantes da Ferrari, acredito que sim, a gente está vendo o reflexo disso agora, mas nem tudo é obra do Vasser, porque a gente lembra que ano passado e retrasado principalmente, todos os erros da Ferrari que continuavam, a gente perguntava, né, e aí, o problema continua sendo o Binotto, né, sendo que o Binotto já tinha saído da Ferrari já há um tempo, então, assim, vejo que a Ferrari evoluiu, mas evoluiu tão pouco que a McLaren ultrapassou a Ferrari nesse momento e hoje é a segunda força da Fórmula 1, né? O Evander, agora pegar sua opinião aí. Acho que um final de semana para esquecer desses dois pilotos, eu quero que você passe umas considerações aí. Alexander Albon e Alonso. O que aconteceu com esses caras aí no final de semana para esquecer, né? Tiveram um fiasco monumental, né? Porque ninguém poderia imaginar que, principalmente a Aston Martin e a Williams, não tenha muito o que falar não, porque
após o anúncio do Alexander Albon ter renovado por múltiplos anos, né? Principalmente pensando em 2026, até lá vai estar com uns 30 anos. Já não é mais novinho hoje, né? Na atualidade. E tipo, errou no Q1, errou em treino livre, o Alonso, um final de semana não muito típico do que a gente está acostumado a ver do querido e estimado Príncipe das Astúrias. E a Aston Martin, tipo, é isso mesmo, não tem muito o que fazer, a não ser uma atualizaçãozinha para umas próximas etapas para uns circuitos mais clássicos. Que tá vindo aí Mônaco, tá vindo aí Barcelona, Canadá, enfim, tem até Bélgica para conseguir dar uma elevada, mas Aston Martin é isso mesmo, não vai ser nem ameaçado nem por Racing Bulls, nem por nada, e o Stroll fez os 2 pontinhos de honra, né? Por melhor ou pior das circunstâncias que ninguém imaginava, todo mundo colocou o Alonso como ampla unanimidade para fazer uma boa corrida em Imola, e acabou tudo indo de água abaixo. Por isso que eu já falo Stroll maior que Alonso, pessoal. É por isso. Entendeu? Foram os 2 que mais pararam nos boxes, né? O Albon parou 5 vezes nos boxes e o Alonso parou 13. O Albon, na verdade, o Albon já teve problema de potência de motor no carro logo no TL1. Depois teve problemas no pit stop. A Williams fez um trabalho monumental, né, de deixar desapertado uma das rodas do Alexander Albon. Ele teve que voltar, teve punição por isso, stop and go, e depois ele abandonou a corrida voluntariamente, que já não dava mais para ele. O Alonso rodou no TL3 e até bateu forte, se eu não me engano, na Nova Tamburello. E aí... Ferrou todo o carro. Isso, cara, como foi no sábado, o TL3, isso refletiu no Qualify. No Qualify ele escapou também, não conseguiu nem ir para o Q2. Largou do pit lane porque fez modificações no carro em regime de parque fechado e teve uma corrida desastrosa, né? Então, final de semana para esquecer do Alonso. E aí eu ressalto aí o Stroll com 2 pontos para Aston Martin. Então, quem que leva os pontos para Aston Martin? Porque o Vinícius falava que quem levava todos os pontos para Aston Martin era o Alonso. Estamos vendo o contrário. Estamos vendo Stroll levando os pontos para Aston Martin. Stroll já é maior que Alonso, viu, Vinícius? Tem que fazer uma para Deus de vez em quando, né? Deus O Egleison, já que você está aí já louco para falar e comentar, você vai comentar agora do final de semana do Sérgio Pérez, que escapou no TL3 e bateu também. Qualify, ele não conseguiu passar o carro pro Q3, lembrando também que como ele bateu no TL3, isso pode refletir aí na configuração do carro para o Qualify. Ele não conseguiu o Q3. O Pérez ativou o modo 2023, Egleison? Não, acho que não. Acho que o Pérez é o seguinte. De qualidade. Vamos ser sinceros. Imola é uma pista técnica. Vocês lembram de alguma corrida boa do Pérez em Imola? Eu não lembro. Ano passado ele bateu também. Vocês lembram de uma corrida boa do Pérez? Vocês lembram de uma corrida boa do Pérez? Não. Pode em 2022. China me andou bastante, mas assim, sempre que o carro da Red Bull tá complicado, é isso que você falou. Você vê o fator piloto nesses momentos. O pessoal acha que não tem diferença de piloto. Tem. O Max, um carro ruim, ele consegue extrair alguma coisa do carro. Ele consegue botar o carro no nível próximo do que é. O Pérez, que é um cara limitado, tecnicamente, quando o carro tá bom, ele tá aqui no Max, ó, tá pertinho. Ele vai andar em segundo, terceiro, quarto, assim, na pior hipótese. Quando o carro dá complicado, essa distância faz isso aqui, ó. O Max continua mantendo um nível ali, sofrendo, entregando tudo, e o Pérez apanha. Então, sempre que a Red Bull tiver um final de semana ruim, o Pérez vai andar nisso aí, vai andar de P7 para trás, P6, vai bater cabeça ali com o Russell e Hamilton, com as Mercedes. Então, assim, é o Pérez. Acho que a galera não tem muito o que esperar. Uma corrida ruim do Pérez, né? Eu achei horrorosa. Eu achei que o Pérez ativou aquele modo 2023. Não, e quando ele estava recuperando bem, ele estava se aproximando do Hamilton, do Russell, poderia fácil ter pegado um P6, né? O Russell foi P6, o Hamilton é o contrário, né? P6 e P7. Ele cometeu um erro e passou reto, perdeu 10 segundos ali, quando estava de pneus duros. Sim. Então aquilo dali matou. Porque se ele parasse, ele ficou mais tempo na pista, dava para ele parar e voltar brigando com as Mercedes. Ele voltou a 10, 15 segundos das Mercedes aí, já ferrou a corrida dele. Perfeito.
E ele tem agora por obrigação ir bem em Mônaco, né? Ele que é considerado o rei das ruas. Cacete. Então, não é tipo nem assim, ele... só em Mônaco, ele tem que se manter a temporada inteira se quiser continuar, né? Eu acho que assim, ó, essa questão da renovação aí que o Evander tá falando, o Pérez tem contrato até o final de 2024, né? Até o final desse ano. Então... Não descartaria Yuki Tsunoda aí, viu? Então, eu acho que a Red Bull vai segurar essa renovação até depois das férias, tá? Porque acho que até depois das férias de inverno da Europa... Monza, por ali, talvez. Ela vai segurar. Então, ali depois de Monza para frente é que a Red Bull vai realmente analisar e ver os prós. Eu acho que vai ser no Azerbaijão. No Azerbaijão não segura, não. Eu digo aqui para vocês, se a Red Bull estiver em segundo lugar depois das férias de inverno aqui para a gente no Brasil e verão na Europa, a Red Bull não renova com o Pérez. Então vai depender muito do próprio trabalho dele Então, eu vou falar uma coisa para vocês também. Todo mundo que acompanha as nossas lives e podcast aí sabe que eu não passo pano pro Pérez, eu sempre critico muito ele. Mas existe um fator que é o seguinte também, pela renovação. Não pode colocar qualquer um para ser o companheiro do Max Verstappen, não. O Max Verstappen destrói mesmo, e a Red Bull é um carro difícil de se pilotar. Isso aí foi comprovado com o Gasly, com o Albon. E até o Pérez se adaptar, porque o Pérez está na terceira ou quarta temporada dele com a Red Bull, ele demorou muito a se adaptar ao carro. Então é um carro diferente. É um carro com uma asa diferente. Todos falam isso, que pilotar um Red Bull é difícil. Então, eu não sei também se o Yuki Tsunoda vai ser a salvação da Red Bull. Então, com todo respeito ao Tsunoda. Então, assim, eu não acho que possa ser qualquer piloto para ser o companheiro do Pérez, o companheiro do Verstappen ali. E eu não estou falando isso para defender o Pérez, não. Estou dizendo que se não for para trazer um cara de peso também, vai virar um novo Pérez, entendeu? O Yuki Tsunoda pode virar um novo Pérez, um Alexander Albon pode virar um novo Pérez. É isso que eu quero dizer. Tem isso também. Mas aí, Luiz, tem outra questão, né? A gente viu, e agora cada vez mais a gente está vendo que nós aqui, a gente já sabia que temos bons talentos vindos da Fórmula 2, né? Mas o grid da Fórmula 1 é muito fechado, porque tem muitos pilotos pagantes lá, né? Então a gente viu, primeiro com o Piastri, né? Que tem bons pilotos lá, e depois, agora por último, mais recentemente, com o Oliver Berman, né? Ele veio, guiou uma Ferrari e simplesmente foi muito bem. E tem o Nick De Vries que não deu em nada, tem tudo isso assim. Então, essa é a questão. Eu acho que pode ser que não seja nem o Tsunoda, por exemplo, né, que esteja nos planos da Red Bull. Pode vir um piloto da Fórmula 2, porque já se viu, já se comprovou com o próprio Berman, né, que eles têm capacidade de assumir uma equipe grande. E olha que nós não estamos falando da Mercedes na atual circunstância, não estamos falando de Aston Martin, o Berman sentou no cockpit da Ferrari. Foi muito bem na Arábia Saudita. O que eu digo é que tem que ser bem estudado essa questão de renovação ou não, porque o que acontece? Eu acho o Gasly um bom piloto e não deu certo na Red Bull. Eu acho o Albon um excelente piloto e não deu certo na Red Bull. O Pérez, eu achava um bom piloto, olha pra você ver, eu sempre achei o Pérez um bom piloto, mas até a Red Bull fez, ou seja, a equipe de peso, a equipe grande, fez com que eu mudasse um pouco a opinião em relação ao Pérez. Por isso que eu acho que o Pérez é igual aquele jogador de time pequeno que a gente fala. Sabe aquele jogador de futebol de time pequeno? Eu acho o Pérez também. E só se destaca num time pequeno. Quando chega numa equipe grande, a camisa pesa. Justamente. Então eu acho que essa escolha da Red Bull, se caso não for renovar com o Pérez, tem que ser uma escolha bem estudada e a dedo, assim, para não cometer os mesmos erros que cometeram. E a Red Bull já não olha mais tanto para o dinheiro do Pérez, porque antigamente era o Pérez, o Carlos Slim, né? Com a Telcel, né? Claro, o Oracle. Então, assim, agora, se a Red Bull estiver, que nem eu disse para vocês, se a Red Bull, depois das férias, estiver em segundo lugar no Campeonato de Construtores, certamente a Red Bull vai sentar e vai dizer, olha, não vale a pena não fica não, Vinícius, em segundo e receber dinheiro desse piloto aqui. Né? Então... Eu acho que o Carlos Sainz colocou a cueca do Pérez na boca do sapo e só tá cozinhando esse negócio. Então, é um bom palpite. É isso que eu fico nessa do Egleides por um motivo. Cara, eu não tô... 2015, lá do início. Eu não tô, de hipótese alguma, eu não tô defendendo o Pérez. Eu tô dizendo que
um substituto do Pérez tem que ser algo que vai trazer benefício para a Red Bull. Se for mais do mesmo também, antes de renovar com o Pérez. É só isso. O Sainz estaria. O Sainz estaria. Claro, acabei de falar aqui. Eu concordo Eu com ele. acho, Se for, eu acho que o Sainz apanharia do Verstappen também, mas Menos. estaria andando mais próximo, porque é um piloto que ele é tinhoso, o Sainz. Ele gosta, ele sabe que ele não tem o talento dos caras, mas na cabeça dele ele acha que ele tem e ele vai para cima, né? E é bom de ritmo de corrida também. É um cara que tem um bom ritmo de corrida. O Sainz seria uma opção excelente. Então, Evander, vou jogar uma polêmica aqui para você responder. Que é a minha opinião, na verdade. Por mais que o Norris tenha esse pódio da corrida e uma vitória na corrida passada, eu acho que o desempenho do Oscar Piastri tem sido melhor do que o do Norris. Você concorda comigo com essa polêmica ou não? Pode discordar, não tem problema nenhum, não. De jeito nenhum. Não dá, não. A tabela do campeonato de pilotos tá aí, né? Você nem dizer, né? Cara, eu tô achando o Piastri com um ritmo excepcional de corrida. Ele conseguiu o segundo lugar em ritmo de Perdeu a chance classificação. de um pódio duplo a McLaren por conta dessa cagada aí, viu? Sim. Não. Um pódio duplo. O erro foi da McLaren. O erro não foi do piloto. A McLaren tinha que avisar para ele que o Magnussen estava à frente para que ele pudesse ver o que poderia ser feito naquela volta rápida. O erro foi da McLaren, que tem os dados todos ali. Vou explicar meu argumento e depois o Egleison, que é torcedor da McLaren, pode dar opinião aí. Por que eu estou achando isso nas últimas corridas? Porque a vitória do Norris, a atualização foi colocada apenas completa no carro do Norris. O Piastri, com metade das atualizações, fez uma corridaça. O Piastri ficou em segundo, a menos de um décimo aí agora do Verstappen. Teve a punição das 3 posições no grid por atrapalhar uma... 70 milésimos em relação ao Norris. Sim. Foi o P3. Justamente. O Norris também. Não estou dizendo que o Norris está fazendo um trabalho excepcional. Só que o Piastri, bem mais novo, bem menos experiente que o Norris, conseguiu esse P2 na classificação, conseguiu um P4 na corrida, mesmo sem as atualizações que a McLaren fez na corrida passada também, fez uma corridaça. Então, assim, se a gente pegar o tratamento que o Norris tem como primeiro piloto, o tratamento que o Piastri, inexperiente, tem como segundo piloto, eu acho que há de se falar que o desempenho do Piastri é absurdo. Eu sei que é polêmico, eu sei que eu vou ser voto vencido, eu acho, porque o campeonato de pilotos está aí, como o Evander falou, mas quero ouvir você, Egleison. O que você acha do que eu falei? Ô, Luiz, acho que a primeira coisa a gente tem que olhar os resultados. Em ritmo, em números, o Piastri não está andando mais do que o Norris. O Piastri não teve ritmo de corrida mais forte do que o Norris em nenhuma prova do ano. Teve corridas que ele largou à frente do Norris e terminou a 15, 20 segundos. Eu acho que o Piastri é um piloto excelente. Quando era para ser na Austrália, fez aquele favor, né? Aquele nobre favor, né? Isso, errou na Austrália. Naquela briga com o Sainz também, eu acho que foi um pouco afoito em Miami, né? Por mais que o Sainz cometeu um erro, mas o Norris ficou tentando. Em Jeddah, ficou uma semana atrás do Hamilton, não conseguiu fazer ultrapassagem, com muita dificuldade. Assim, eu acho um piloto sensacional, mas se você pegar os números de ritmo de corrida, ele está tomando 15, 20, 30 segundos pro Norris no resultado final de corrida. Então eu acho que isso é muito ainda. Está fazendo um ótimo trabalho, mas o Norris tem 93 pontos, se não me engano, 100 pontos. 101. Com 50 pontos, a diferença é metade, muita coisa. É isso aí. Eu falei que era polêmico desde o início, eu acho o ritmo do Norris excepcional, por isso que eu joguei essa polêmica no ar mesmo. Abandono, nós tivemos aí o Albon, que a gente já comentou, e punição também, só o stop and go de 10 segundos do Albon. Vou passar rapidinho os 10 primeiros aqui. Max Verstappen em primeiro, segundo Lando Norris, terceiro Charles Leclerc, quarto Oscar Piastri, quinto Carlos Sainz, sexto Lewis Hamilton, sétimo George Russell, oitavo Sérgio Pérez, ídolo do Vinícius aí, nono Lance Stroll, décimo Yuki Tsunoda aí de novo pontuando, gente, décimo Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda é igual um mineiro, igual aqui, né, eu que sou de Minas, e vai comendo quietinho pelas beiradas, ele está sempre pontuando o Tsunoda. As expectativas conforme a equipe proporciona.
Eu não sei nem se a equipe proporciona isso tudo, viu? Eu acho que ele supera as expectativas. Porque eu não sei se a RP tem carro assim para pontuar toda a corrida, não. Supera as expectativas particularmente dele, porque a gente vê que a Racing Bulls é isso mesmo. Nem sobe, nem desce, não agride, não faz nada. Tipo, quer escapar da zona de rebaixamento ali das 3 piores. Então ela tá ali, tranquila. Tá igual meu time, tá igual o Cruzeiro mesmo. O negócio é só escapar da zona do rebaixamento. Mais ou menos isso aí. Piloto do dia, Lando Norris. E fez uma corridaça de fato. Quarta vez. Quarta vez na temporada que ele é o piloto do dia. Piloto do dia é sempre uma questão muito, assim, muito do clamor público ali. Porque quarta vez como piloto do dia, se a gente for olhar, o Verstappen poderia ser piloto do dia quase todas as corridas. Mas ninguém vai votar no Verstappen porque é o mais do mesmo. Então, assim, é sempre uma coisa muito do clamor ali. Mas realmente o Norris tem feito um excelente trabalho. Volta mais rápida, George Russell, na volta 54, 1:18.589. Vamos falar dessa classificação de pilotos aí, ó. Max Verstappen, líder, 161 pontos. Segundo, Charles Leclerc, 113. Terceiro, Sérgio Pérez, 107. Então, o Pérez já não é já está perdendo aí do Leclerc. Quarto, Lando Norris, 93. A McLaren chegando, né? Agora, tentando se consolidar como segunda força. Quinto, Carlos Sainz, 93 pontos. Sexto, Oscar Piastri, 53. Realmente há uma diferença muito grande do Piastri para o Norris. Eu tenho que dar o braço a torcer. Sétimo, George Russell, 44 pontos. Oitavo, Lewis Hamilton, 35. O George Russell aí com mais pontos que o Lewis Hamilton. É o que eu estou dizendo também. Eu acho que o Hamilton tem um melhor ritmo de corrida que o George Russell. A gente olha os números aqui e vê o Russell à frente do Hamilton. Então, assim, como o Egleison fala, não é só números, entendeu? Eu acho que nessa temporada o Lewis Hamilton é mais consistente, melhor ritmo de corrida do que o Russell, e mesmo assim o Russell está na frente. Deixa eu falar uma coisa. Em corrida, em qualify, o Russell tá vencendo o Hamilton, resultado final. Em corrida, não. Sim. Não, né? Em corrida... Sim. Resultado final, tá o Hamilton pra frente. E detalhe, alguém entendeu por que a Mercedes parou o Russell, sendo que ele tava 5 segundos à frente do Hamilton? Aí é a minha dúvida. Eu achei estranho, porque o Russell era o sexto, o Russell foi lá, fez a melhor volta e pegou 1 ponto. Só que ele perdeu 2, então no fim ele perdeu. Saiu negativo. O ponto da volta mais rápida é só para o piloto, né? Não é para a equipe, né? Não, me ocorreu essa dúvida. Não, soma no geral. Soma no todo. Soma no todo. Não, tá, mas então essa volta mais rápida que o Russell fez conta 1 ponto para ele e para Mercedes. Mercedes. Tá, então. Mas o Russell deixou de somar 2 a mais para somar 1. A Mercedes somou 1 a mais. O Russell perdeu pontos, né? Foi questão da equipe. O Russell perdeu, mas a Mercedes também. Porque e o Hamilton só trocaram de posição, gente. Então. Ele era o sexto, o Hamilton era o sétimo. Eles só inverteram. O Russell botou pneu novo. Então assim, foi para poder ceder a posição pro Hamilton, porque a Mercedes sabia já que o Russell ia voltar atrás. Mas qual a finalidade de ceder a posição pro Hamilton? Se o Hamilton já assinou com a Ferrari, já... Não foi isso. O Hamilton, tá fazendo um favor, se o Hamilton ele voltaria atrás do Pérez. O Russell tinha um gap maior, então a Mercedes parou o Russell, voltava à frente do Pérez e conseguia fazer a melhor volta. O Russell perdeu o ponto. Ele já tinha feito a parada dele, tanto que o Russell fez 2 paradas. Mas a Mercedes inverteu os pilotos. Em vez da Mercedes somar lá 15 pontos, por exemplo, a Mercedes e o Russell fazendo a melhor volta, a Mercedes somou 16. A Mercedes ganhou 1 ponto a mais. O Russell perdeu. Então a Mercedes fez algo pensando na equipe, não no piloto. Com a volta mais rápida, tu diz, né? Sim, dá para entender, gente. A Mercedes já só inverteu as posições. Se o Hamilton para, ele volta atrás do Pérez, que ele estava atrás do Russell, entendeu? E o Russell não voltou à frente do Pérez e fez a melhor volta. Sim. Sétimo, George Russell. Estratégia meio tosca, mas tudo bem, né? Mas deu certo, né? Deu certo. 1 ponto a mais. George Russell, então, 44 pontos no campeonato. Lewis Hamilton, 8º, com 35. Fernando Alonso, 33 em 9º. Em 10º, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, 15 pontinhos. Eu tô falando para vocês. É um mineirinho mesmo. Campeonato de construtores. A Red Bull líder, 268 pontos.
seguido da Ferrari, 212 pontos, a McLaren, 154 pontos. Ainda tem muita lenha para queimar e essa Ferrari se consolidar como segunda força para passar a Ferrari, viu? Bastante ponto aí de diferença. Quarta, Mercedes, 79 pontos. Quinto, Aston Martin, 44. Sexto, a RB, 20 pontos. A Haas tem 7 pontinhos. A Alpine Renault tem 1 pontinho. Próximo GP já esse final de semana, que é o GP de Mônaco, mais tradicional aí e talvez o mais importante do calendário da Fórmula 1, que compõe aí a tríplice coroa do automobilismo, com as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. Esse final de semana tem 500 milhas de Indianápolis, só te enterrando. Então, não sofram assistindo Mônaco, assistam as 500 milhas de Indianápolis. Você sabe que nessa vai ter divergência, né? Assistam o GP de Mônaco. Fórmula 1 é a maior categoria de esporte a motor. Luiz, a Fórmula 1 pode ser a categoria mais importante. Mas para o mundo do automobilismo, Indianápolis é a maior corrida do mundo. Isso aí não adianta você discutir. Eu vou ficar com a Fórmula 1, viu, gente? Mas dá para assistir duas, cara. Um de manhã, outra à tarde, maluco. As 500 milhas. Tem a MotoGP 9 horas, tem a MotoGP 9 horas, tem Mônaco 10 horas e Indianápolis 1 hora da tarde. Vinícius, qual corrida é mais importante, Indianápolis ou Mônaco? No atual contexto, as 500 milhas de Indianápolis, né? Eu prefiro Mônaco. Não, eu prefiro. Uma questão de paixão. Não é questão de números, não é questão de estatística, é questão de paixão. Luiz, não, para, de fã de corrida, não é de torcida, não. Oh, meu Deus. Não tô falando do Senna, não, dessa vez, não. Nem é do Senna. Desculpa, assistir a corrida em Mônaco é um porre. E eu que eu adoro o Mônaco, é um porre. Não, mas aí tá um ponto, eu ia falar isso aí agora. É um porre, ainda mais com esses ônibus em formatos de Fórmula Truck. Aproveitando os carros em forma de Fórmula Truck é foda, pô. Aproveitando isso que o Egleidson falou. Passagem, não tem como arriscar nada. Aproveitando isso que o Egleidson falou, e o Evander pontuou também muito bem. Eu era um dos que nos últimos anos reclamava um pouco de Mônaco, né? Pela morosidade e tal. Mas assim, depois que eu vi um carro de Fórmula 1 de perto, que nem eu vi o ano passado no GP de São Paulo, e eu vi um carro de Fórmula 1 de perto, são verdadeiros caminhões. São 6 metros de largura. Os carros são muito grandes, gente. Então, assim, se você reclama de Mônaco, é porque você não viu um carro de Fórmula 1 de perto. Os caras fazem 180, 200 km por hora nessa pista. Para quem viu, Luiz, um carro de Fórmula 1 de perto, tu imaginar que naquelas ruas estreitas de Mônaco haja uma ultrapassagem, já é um milagre. Já é um milagre. Porque o tamanho do carro... Alguém esquecer de tomar o Rivotril e tentar alguma coisa na Rascasse ou algo do tipo. Na saída do túnel, é a possibilidade. Então, assim, ou Sandero ou Rascasse no túnel não tem como. Eu tô divergindo do Egleidson aí, porque eu vejo direto nos grupos do WhatsApp, eu comento muito pouco nos grupos do WhatsApp, né? Eu vejo direto o pessoal, não, porque vocês não podem assistir Fórmula 1, não, vai assistir... Vai assistir a Indy, vai assistir Stock Car, vai assistir... Cara, para com isso, gente. Por mais que tenha uma dominância, por mais que às vezes esteja chato porque só o Hamilton ganha, porque só o Verstappen ganha, nada se compara no esporte a motor. A elite do esporte a motor se chama Fórmula 1. Não, a minha opinião. Se chama Fórmula 1. E eu te digo, Fórmula 1 é a Copa do Mundo do esporte a motor do automobilismo. Vamos lá. Depois vem Champions League, depois vem Campeonato Carioca. Posso dizer, em termos de corrida de carro, quando você assiste uma corrida de carro, você se propõe a ver o quê? Qual que é o básico numa corrida de carro? Ultrapassagem. Okay. Uma corrida boa, não é? Uma corrida boa. A Fórmula 1 hoje, o Evandro é um cara que acompanha muito outras categorias. A Fórmula 1 como esporte a motor, como corrida de carros, hoje, entre as maiores, é a pior do automobilismo mundial. A Fórmula 1 ela é magnífica pelo que ela tem em volta. A tecnologia, os carros, o glamour. Mas como corrida de carros, Luiz, a Fórmula 1 hoje ela é horrorosa. Desculpa. A Fórmula 1 não está no top 5. Não é isso. Para mim, a Fórmula 1... Hoje a MotoGP dá de lavada. Eu discordo e continuo discordando porque a Fórmula 1 existe, para mim, falar a minha opinião, do Luiz, existe um certo saudosismo. Por exemplo, no GP de Mônaco, eu não vi Senna correr no GP de Mônaco. Eu não vi. Mas existe um certo saudosismo de quando você era criança, você ligava ali 9 horas da manhã
e via aqueles barcos, os iates e tal. Sim. Então, o que acontece? O saudosismo, a história, tudo que fica em volta da Fórmula 1 ainda é muito grande. Eu entendo. Você vê lá o patrocínio da Rolex, você vê lá o patrocínio daquela empresa de voo lá, eu esqueci lá do Emirates. Então, o que acontece? Então, olha os patrocinadores da Fórmula 1. de Mônaco, né? Com a realeza de Mônaco. Então tem tudo isso, entendeu? Mas eu tô falando, existe uma diferença. Existem pessoas que gostam de automobilismo, existem pessoas que gostam de Fórmula 1. Quem gosta de automobilismo, gosta de Fórmula 1, identifica o que tem de bom na Fórmula 1, mas gosta de outras categorias. E existem pessoas que gostam de Fórmula 1 ou gostam de determinado piloto, algo que remete ao passado. E eu gosto muito de deixar isso claro que não tem certo e errado. Mas existem várias formas. Eu sou um cara que gosta de corrida de carro. E hoje a Fórmula 1, ao meu ver, é a pior categoria de assistir uma corrida de carros. E esse é o ponto que eu estou falando. Não estou falando do contexto histórico, de apego, eu sei que tem tudo isso. Mas quem gosta de ver, ligar a televisão, quero ver uma corrida de carro. A Fórmula 1 é chata, é ruim. Tem todo, mas tem aí... muita coisa que eu gosto da Fórmula 1. Tem os dados estatísticos, a telemetria que eu gosto muito. Eu gosto dessa parte. Mas como corrida, a Fórmula 1 hoje é horrorosa. Desculpa, gente, não adianta. Não, mas isso aí faz parte da Fórmula 1. Sempre fez parte. Essa não, de dominância de ter corrida chata. Não dominância. Eu falo, estou comparando o que a Fórmula 1 oferece com uma corrida de carros, a corrida de Imola. Nós falamos aqui. Imola sempre foi assim, Inglês. Não. Então, com todo respeito. Então, a Stock Car é a melhor categoria que existe. Stock Car tem 4 batedores, a diferença é mínima, os carros quase todos iguais. Não é isso. E a Stock Car está longe da Fórmula 1, por exemplo. Não, Luiz. Isso. O Evandro entendeu o que eu falei. Eu estou falando de corrida de carros como um todo, como evento, entendeu? A Fórmula 1 tem um evento maravilhoso, mas como corrida. O básico é você assistir uma corrida de carros. E a Fórmula 1 hoje, na minha opinião, não tem os melhores pilotos do mundo como um todo. O próprio WEC tem corridas maravilhosas, tem pilotos excelentes. Então a Fórmula 1 hoje ela é muito mais um produto comercial, sempre foi, do que corrida de carros. Isso está ficando cada vez mais evidente. Eu sou fã da categoria, mas eu não posso ser cego e não dizer isso. Quem assiste? Não estou falando de Stock Car. Stock Car é uma categoria regional. Se você pega Indy, se você pega o WEC, se você pega INSA, se você pega a própria Fórmula E, que eu não gosto, é só corrida boa. E as categorias estão fazendo assim, ó. Crescendo em corrida de carros. Mas aí eu não consigo assistir Fórmula 1. Mas eu só vou falar uma coisa para vocês. Aí você fala de gênio na pilotagem. Aí você chega e fala assim, um gênio da pilotagem. Aí você fala Jim Clark. Ele correu outras categorias, mas aonde que ele ficou extremamente fabuloso. Mas aí é um contexto brasileiro. A gente não pode basear tudo no Brasil, não é assim que funciona. Tudo bem. Boa discussão. Assim, é boa discussão. Aí você pega aí. Nick Lauda é uma referência no automobilismo, aonde ele correu, aonde ele fez sucesso. Aí você pega Ayrton Senna, é um monstro sagrado, onde ele correu. Hoje, o melhor piloto do mundo hoje chama-se Max Verstappen. Há um tempo já. O Max Verstappen está na maior categoria do esporte motor, na minha opinião. E eu vou te dar um exemplo. O Verstappen, esse cara que você está falando, é um cara que tem esse pensamento que eu estou falando aqui, que o Evandro concorda. Que nem tudo... Ele tá largando a Fórmula 1 todo ano. Todo mundo largando a Fórmula 1, galera. Vocês não entenderam o contexto, deixa pra lá. Ele tá largando todo ano a Fórmula 1 e nunca larga. Por exemplo, o próprio Verstappen sempre está correndo de outras coisas. Ele não corre de outras categorias por questão de dinheiro, só isso. Vamos ser sinceros. Mas é que assim, ó, primeira coisa, fato, né? Enquanto tem uma equipe boa também, que tá ganhando corrida, ganhando campeonato, tá tudo lindo e maravilhoso. O fato é, primeira coisa, a Fórmula 1, isso aí não é achismo, é o fato, né? É a categorização do automobilismo. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo. Principal. Ponto. Não é melhor, tem uma diferença. Não, é a principal. Se ela oferece o melhor produto, isso é uma outra coisa, né? Se ela oferece o melhor produto, a melhor competição, mais que eu estou falando. Aí beleza. Mas, em questão de prestígio, aí eu tô nessa do Vinícius. A minha opinião em questão de prestígio, assim, hoje não dá para os melhores pilotos entrarem
na Fórmula 1, porque, como o Egleison falou, é um grid muito fechado e, principalmente, dos anos 2000 para cá, se tornou ainda mais uma categoria de pilotos pagantes. Então, a gente tem talentos assim, sem sete. Deixa eu só contextualizar algo que eu concordo com o Vinícius em todo sentido, em relação à Fórmula 1. Às vezes tem um jogo no campeonato do meu bairro aqui que o jogo é excepcional de futebol. Não é essa e aí comparação. ficou 3-3 e um jogo pegado e limpo. E às vezes tem um Grêmio e Cruzeiro, truncado 0-0, um jogo horrível. Qual tem mais visibilidade? Qual que se comenta mais? Grêmio e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro ou o jogo do bairro aqui que foi 3-3? Mas aí você tá comparando banana com maçã. A gente tá falando da nata do esporte. Aí, eu não tô falando da Copa Kart 2000. Eu tô falando de categorias profissionais automobilistas, de nata. Mas é exato. Não tô falando de mas aí, o Egleison, se os pilotos pudessem escolher, tá? Hoje não podem, porque a Fórmula 1 é muito fechada, como tu falou. Mas se os pilotos pudessem escolher entre, mesmo a Fórmula 1 sendo chata, esportivamente falando, competitivamente falando, se os pilotos pudessem escolher, ou senta no cockpit da Indy, ou senta no cockpit da Fórmula 1, todos escolheriam sentar no cockpit da Fórmula 1. Sim, mas ela sendo chata, entendeu? Mas qual o fator que faz a Fórmula 1 atrair os pilotos? Não é o principal só dinheiro. fator. Não é só dinheiro. Não é só tem pilotos da Indy que ganham mais que pilotos da Fórmula 1. Exato. Não, pode pesquisar aí. Tem pilotos da Indy que tem salário melhor. Não. É visibilidade também. É mídia. É a Fórmula 1. Você pilotar uma Ferrari. É o prestígio. Não é só Mas vocês não entenderam. Vocês têm um pensamento de ver corrida. Não estou errado. Eu estou falando. O Evandro assistiu outras categorias. O prazer de assistir uma boa corrida. Estou falando de corrida de carro. Assistir uma boa corrida de carro de alto nível. Categoria top. Entre as melhores do mundo, a Fórmula 1 é pior de assistir. É isso que eu estou falando. Se é mais rica, se tem mais prestígio, é um outro contexto. Mas você entendeu? Você tem que entender o seguinte: essa discussão que nós estamos tendo aqui é super válida. Sim. Se você tem uma opinião com o Evandro, excelente, e nós aqui temos outro. O que eu não concordo é pessoas que só assistem Fórmula 1, achar que o automobilismo só se resume à Fórmula 1 e achar que só existe e achar que só existe piloto bom na Fórmula 1. Eu vou dar um cenário, não quero me prolongar aqui não, mas vou dar alguns cenários para vocês. É o que eu venho dizer, no MotoGP, quem puder assistir aí, a prova viva tá aí. Eu vou dar um comparativo para vocês. O que tem de piloto saindo da Fórmula 2, indo para a Indy e para o WEC, porque não tem espaço na Fórmula 1. Ou seja, pilotos de nível. A gente está falando do próprio Drogovic, que vai fazer as 24 horas de Le Mans e está correndo o Campeonato Mundial de Endurance. Robert Schwartzman, correu na Indy. Callum Ilott, piloto muito bom. Vai fazer Indianápolis agora e está correndo o WEC. Outro piloto, Theo Pourchaire. Theo Pourchaire é atual campeão da Fórmula 2. Está na reserva do Bottas e do Zhou. O Zhou não chegou nem perto de vencer a Fórmula 2. Piloto fraco. O Pourchaire é muito melhor. O Pourchaire assinou para fazer o campeonato integral da Indy com a McLaren. Eu vou dar outro exemplo. A Prema, que é a maior categoria de base do automobilismo mundial, vai correr a próxima temporada do ano que vem, a Prema vai estar na Indy. Ou seja, é isso que a gente vai ver de talentos. Pensa só em corrida de carro. Talentos saindo da Fórmula 2, indo para a Indy, indo para o WEC, só vai alcançar. Essas categorias vão crescendo, vão tendo qualidade, e a Fórmula 1 vai ficando com essas babas. Vai ficar com o Zhou, vai ficar com o Sargent, vai ficar com Bottas, vai ficar com o Ricardo. É isso que eu tô falando. Isso aí. Vou dar uma opinião para você. Resto de pilotos. A temporada de estreia da Fórmula 1, a temporada de estreia da Fórmula E, quem venceu a Fórmula E foi o Nelsinho Piquet. Com todo respeito ao Nelsinho Piquet, o que ele arrumou na Fórmula 1? Nada. O Nick De Vries venceu a Fórmula E, venceu a Fórmula 2, venceu a Fórmula 3, se não me engano também, posso estar enganado aqui, desculpe se eu estiver errado. O que o Nick De Vries fez? Fez uma estreia boa na Fórmula 1, o que ele fez quando teve uma temporada regular? Nada. Então, na Indy, eu não tenho tanto conhecimento que eu não acompanho tanto, mas com certeza algum piloto que não deu em nada na Fórmula 1 deve ter deitado os cabelos na Indy. Então, a gente tem que ver também, né? Peraí. Ô, Egleison, qual é a principal corrida da Fórmula Indy? Mas a Indianápolis
Indianápolis é uma corrida bem pontual, que ela tem muito a ver também com Tá. sorte e pilotos que aprendem a andar em oval. Vou citar 2 pilotos para vocês aqui que não são pilotos incríveis, mas que se tornaram pilotos excelentes em oval. Takuma Sato, que foi péssimo na Fórmula 1, e o Marcos Ericsson. Mas nenhum deles nunca fez um campeonato brilhante na Indy, nunca disputou campeonato. Entendeu? Uma Pois é, corrida. Esse é o ponto. O Ericsson, por Inclusive, exemplo, hoje o Takuma Sato, se não me engano, já ganhou as 500 milhas, não foi? Já. Mas se o você. Sato e o Ericsson Mas também. vamos- O Ericsson ganhou em mas vamos 2022 as 500 milhas. Mas Então- vamos pegar de piloto que saiu da Indy. Qual piloto da Fórmula 1 que foi pra Indy fez sucesso? O- Só teve um. O Emerson Fittipaldi saiu da Indy, saiu da Fórmula 1 em 84, 89 foi campeão da Indy. Mas é o Emerson Fittipaldi. Mas Piloto grande. essa é a questão. Gente, Essa é a questão. O Alonso fica na Fórmula 1 aí, tem alguns desempenhos bons, outros ruins, é um piloto excepcional. Fica sem treinar em outra categoria o ano inteiro. O Jim Clark faz isso também. Chega nas outras categorias, os caras deitam e vence tudo. É. O Alonso tá lá só na Fórmula 1, guiando só a Fórmula 1. Ele chega em outra categoria, deita os cabelos e vence Qual a corrida. E aí? Categoria. Essas de, como é que chama? Que ele venceu esse tempo pra trás aí de Endurance. Mas o Alonso se aposentou e foi correr de Endurance, se dedicou de forma integral. Ele não caiu lá de paraquedas. O Alonso ganhou Le Mans e ganhou 2 Daytona 500, 2 24 horas de Daytona. E assim, ele saiu da Fórmula 1 e continuou competindo nessas categorias em carro bom. Ele andava de Toyota, quem acompanha sabe que ele estava de Ferrari, de equipe boa, de Red Bull daquele campeonato, não era um carro bosta. Mas a questão, por exemplo, o Iglesias, é que os pilotos hoje que estão na Fórmula 1 só saem da Fórmula 1 para ir para a Indy se eles realmente não tiverem mais espaço na Fórmula 1. Porque eles não optam por vontade própria sair da Fórmula 1 para ir para a Indy, entendeu? Vamos pegar aqui o Albon. O Albon tá lá na rabeira do campeonato. Mas se oferecerem uma vaga para ele na Indy, ele não vai, porque o prestígio que ele tem na Fórmula 1 é muito maior. Só de estar na Fórmula 1 já é muito maior. Vou só contextualizar. Pessoal, é o seguinte, a discussão é boa pra caramba, cada um tem uma opinião. O seguinte, só para não causar confusão. Eu sei o tamanho da Fórmula 1, eu amo essa categoria. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que limitam a sua mente e acham que automobilismo é só Fórmula 1. Que piloto bom só tem Fórmula 1. E não é assim. Igual o próprio Luiz falou, é só Fórmula 1. Não é. Você deixa de ver tanta coisa boa no esporte, automobilismo, vou ficar vendo só Fórmula 1 e às vezes aí o cara, eu assisto só Fórmula 1, aí o cara deixa de assistir automobilismo. Tem gente que para de assistir corrida de carro porque a Fórmula 1 tá chata. Eu vou, para terminar, a gente terminar a Mônaco aqui também, que já deu a hora aqui da gente, nossa, passou da hora da nossa live, é o seguinte, só para terminar, a minha página chama F1 a todo vapor, e a do Egleison Somos Fórmula 1, então só a partir daí vocês já tem mais ou menos a noção. Esse nome não vai durar muito tempo mais. Mas tem 4 anos aí dessa página, acho que 4 anos, 5 anos. Não, eu vou mudar o nome da página para falar de automobilismo em geral, não só de Fórmula 1. Boa. Então nós estamos falando do circuito de Mônaco, extensão de 3.337 metros, o menor entre todos os GPs. Na verdade, a FIA concede uma exceção para Mônaco, porque não poderia um circuito de 3.337 metros, né? Agora a Mônaco já não tem aquela cota mais de não pagar mais pelo evento, tem que pagar pelo evento. 78 voltas, distância total de 260,286 km, a corrida mais curta do calendário. 19 curvas, 1 ponto de DRS, volta mais rápida do Lewis Hamilton, 1.12.909 em 2021. A Pirelli vai com a sua gama mais macia de pneus, C3, C4, C5, deve ser GP de uma parada, como o Egleison já falou. Horários do GP, TL1, sexta-feira, 24 de maio, 8h30 da manhã, transmissão da Band Esportes. TL2, meio-dia e meia da sexta-feira do dia 24 de maio, transmissão da Band Esportes. Sábado, dia 25 de maio, TL3, 7h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. Classificação no sábado, 11 horas da manhã com transmissão da Band. Corrida, domingo, 26 de maio, 10 horas da manhã e a corrida com transmissão da Band. Pra gente terminar essa live, fechar com chave de ouro. Essa live hoje foi boa, teve discussão. A média apostas aí. mais baixa do calendário, média de velocidade, 172 por hora. Aí, informação é tudo. Muito obrigado, Evander. Vamos para as apostas, então, aí pro pole e os 3 primeiros aí para a corrida de Mônaco. Curioso para saber as apostas, Luiz, que eu não me lembro o que eu apostei semana passada. Cara,
Postou Verstappen, hein? Vocês dois apostaram Leclerc, eu postei Norris. Ah, não, você fala... Não, o Vitória e Pole, nós todos apostamos iguais, né? Acho. Pra ir. Pra ir. Depois eu vou conferir aqui na live, eu não anotei, eu tenho que começar a anotar aqui. Vou puxar então. Verstappen, Pole, Verstappen vencedor. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro, Charles Leclerc. Você, Vinícius? Para mim é Verstappen, Pole, Leclerc em segundo e Norris em terceiro. Você, Wander? A pole vai ser o de sempre, mas eu tô com o meu sexto sentido aqui captando, que eu tô achando que o Lando Norris vai pintar nessa pole aí. Olha! Eu não sei não, viu? Boa. Meu sexto sentido tá aqui captando, minha parabólica aqui tá antenando, que eu acho que é o Lando Norris que vai cravar essa pole aí. Viu? Temos piloto da casa correndo também. Charles Leclerc vai querer fazer aí o papel dentro de casa, nunca venceu o Mônaco. O problema é ele mesmo, né? O negócio não é o Leclerc andar em Mônaco, o problema é ele mesmo. Aí é que tá os outros 500. Então vamos lá. Aí o pódio. Pode. O pódio de sempre, Max Verstappen. Em segundo, Charles Leclerc. Terceiro... Caramba, velho. O Norris vai abandonar a corrida, então, né? Ele vai fazer a pole. Se vai ficar em terceiro, ele abandona, então, né? Não, eu tô aqui entre ele e o Piastri. Eu não sei porquê, Ele colocou o Norris na pole e depois o primeiro, o Verstappen, do Leclerc, agora abandonou. Em circunstâncias normais, o lado bonitinho no sapatinho, Max Verstappen. O meu coração, meu sexto sentido, a minha previsão, um pouquinho fora da curva, que eu quero que o Norris seja o pole. Ah, tá, entendi. Então vamos lá. Aí o pódio. Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo. Isso se, dependendo dele, né? Se ele quiser tirar essa assombração, né, de energia negativa quando pisa lá, em Mônaco. E em terceiro, eu vou de Norris também. Eu ia botar o Piastri, mas eu vou de Lando Norris. O Egleison, fecha pra gente as apostas, então. Max, né, pole e primeiro, Leclerc e Norris, nessa ordem. Boa, então cobrem da gente depois aí as nossas apostas. Evander, curtiu trocar essa ideia? Foi boa, mais uma live aí produtiva aí, falando sobre Imola e Mônaco. Vamos ver se alguém vai ter panca para aguentar 78 voltas com esses ônibus, com esses caminhões de Fórmula Truck com grife. Vamos ver, né? Grande chance de ter safety car mesmo. Previsão do tempo, tem alguma coisa aí? Vai que São Pedro manda água ou não? Olha, não olhei, você acredita? Aí o Vinícius tá antenado, ele já olha pra gente agora. Até onde eu olhei a previsão de tempo nublado, mas não olhei sexta-feira passada, quando eu tava fazendo os negócios. Vamos ver fazendo arte aí em tempo real pra gente. Tempo nublado em Mônaco, a previsão é de tempo nublado em Mônaco, mínima de 16, máxima de 18 no sábado, mínima de 16, máxima de 21 no sábado, domingo mínima de 18, máxima de 22. Sem previsão de porcentagem de chuva, nem pelo menos uns 50% para criar uma expectativa? Não, 2% no sábado e 0% no domingo. Chuva em Mônaco não adianta nada, eles param corrida, é bandeira vermelha. Então, assim, e demora 40 minutos para começar, as coisas assim. Pelo menos alguém dando uma derrapada ali, dando uma estampada no muro, fica tudo lindo, maravilhoso. É verdade. O Egleison, hoje foi boa a live, hoje teve discussão, eu gostei disso, é bom ter divergência de opiniões. Curtiu trocar essa ideia? É assim que é bom, não tô bravo não, gente. Tranquilo. Os caras, é porque o pessoal não via as primeiras lives minhas do Luiz. Pegava, né? Ô Vinícius, curtiu trocar essa ideia, meu amigo? É sempre um prazer aí estar na companhia dos amigos, né? E mais uma live produtiva com bastante informação, conteúdo e debates com conteúdo, né? Esse é o mais importante, né? Todos aqui têm uma opinião, mas sempre com conteúdo, né? Não é como o Egleison sempre critica, né? Com base no eu acho, né? Eu acho que tem bastante, né? Agora, ter conteúdo para embasar a sua opinião é bacana quando a gente vê esses debates assim, né? Prazer mesmo estar junto com vocês aí.
E vamos A até... mulher aqui, chamada aqui, segunda-feira Márcia Magu, falou que nem precisa de chuva, só baixa o Logan Sargent. Boa, boa. Ele já destrói uma corrida, com certeza. Pessoal, então segunda-feira que Magnussen vem... também é um seríssimo candidato, viu? O Magnussen, aí ele vai perder, como é que chama? 2 corridas aí de balão, que né, de suspensão. que se arrombe, mano. Já tá na hora de cair em cima andando. Bota o menino urso. Boa. Ó, então segunda que vem, às 8 horas, a gente fala aí sobre o GP de Mônaco, se Deus quiser, tá bom? Um abração pra vocês aí, até segunda. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Dá conta de salvar o vídeo aí, né, Luiz? Depois eu pego aí, pode ficar tranquilo. Show. Falou.